Agora, então, eu vou chamar para fala mais uma Natália de Oliveira, da UFABC, com o título da apresentação Corpos Injuriados na Escola, Problematizações para o Ensino de Filosofia. Bem-vinda, Natália. Obrigada, Helena. Bom, boa noite a todas, todos e todos. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, porque eu estou sem fone de ouvido, meu fone resolveu dar pau hoje, então talvez tenha um pouco de eco. Então, primeiro quero agradecer a presença de todas, todos e todos, rever algumas pessoas aqui é muito legal, mesmo que seja online, né? Por exemplo, a Valéria só conheço graças às redes, que pós-pandemia é isso que a gente continua fazendo, né, gente? Bom, eu sou egressa do Prof. Filo, na UFABC, concluí meu mestrado em 2021, né? Então eu tinha me inscrito o ano passado para essa apresentação, e aí acabou não tendo, e aí ficou para agora. Bom, minha pesquisa, ela começa, quando eu falei para a Natália, né? Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Tô. Tá, então você vai me falando para passar, tá? Combinado. Muito obrigada, Thaís. Então eu entro no Prof sem saber o que é o Prof. Eu estou pensando num mestrado acadêmico, né? É uma novidade para mim, e vai abrir um mestrado, vou ver o que é isso, entro e sou aprovada. Mas, claro, com um projeto muito acadêmico ainda. Quando eu pergunto para a Natália que semestre que ela está, e ela fala, olha, estou indo para o segundo, eu entendo que ela já tem aí bem mais claro do que eu tinha naquele momento, o que é um mestrado profissional, né? E aí eu tenho que fazer algumas alterações na minha pesquisa, então naquele momento eu queria estudar filosofia latino-americana, meu orientador não dominava o assunto, ele me deu outras referências, né? Enfim. E aí eu tenho que fazer, então, pensar algumas questões a partir dos textos que ele me apresenta e olhar para a escola, porque eu entendo que tem que ser um projeto prático, não mais discutir conceitos, né? Aquela coisa que a gente vem da graduação, da especialização, ainda que eu tenha feito uma especialização em ensino de filosofia. E aí ele me trouxe um texto do Didier Eribon, né, chamado Reflexões sobre a Questão Gay, e aí, porque eu estava pensando em estudar Foucault, dialogando com filosofia latino-americana, né, Paulo Freire, queria pensar Martin Buber, enfim, e aí ele falou, olha, o Didier Eribon já andou metade do caminho para você, então esse texto pode ser interessante. Por isso, então, vem a temática de corpos injuriados, porque até então estava usando a temática de corpos dissidentes, né, ou corpos infames, como Foucault traz na vida dos homens infames. E aí eu volto para a sala de aula após a leitura do Eribon, e aí eu vou pensar, então, qual é o problema de pesquisa. E aí você pode passar para mim, por favor, Thaís? Próximo slide. E aí estou eu na escola, né, começo de ano, um grupo de estudantes, na verdade, quem me procura primeiro é a professora mediadora, eu falo aqui de São Paulo, né, então a gente tem o professor mediador, que é quem media conflitos. Quando não tem essa figura na escola, é o vice-diretor, que tem uma outra sigla, porque São Paulo adora siglas. E aí ela falou assim, olha, as meninas vão te procurar porque elas entraram com a roupa rasgada, com short curto, e aí eu acho que ela esperava que eu fosse apoiar a escola, né, do impedimento, e as meninas me procuram putas, com toda razão, e elas me pedem, então, que a gente faça um projeto, né, se o problema é os meninos que não sabem se controlar diante do corpo delas, então eles que sejam ensinados a se controlar e não elas sejam punidas. E aí eu fiquei com aquilo, né, porque a gestão me procura achando que eu vou conseguir fazer um diálogo, e elas me procuram esperando outra coisa. E eu falo, tá, o que a gente faz com isso? E aí eu começo a entender, então, que o corpo feminino naquele espaço escolar está sofrendo algumas coisas, né? E aí tem muito a ver com o texto que eu tinha lido, e eu começo a pensar, então, como que o corpo feminino é tratado dentro da escola, né? E aí a gente começa a cartografar o espaço escolar. Eu aproveito, né, a data do 8 de março, então a gente consegue desenvolver alguns projetos. Eu tenho um projeto chamado Dia da Mulher Por Quê?, que é uma pergunta que eles fazem todos os anos para mim. Professora, por que tem Dia da Mulher, não tem Dia do Homem? Por que tem Lei Maria da Penha, né? Então, eu construí esse projeto e todo ano eu desenvolvo com eles algumas ações. E aí nós fomos fazendo um levantamento, e daí uma cartografia. Então, eu não sabia o que eu pretendia ainda. Então, eu tinha que entender se aquele projeto fazia sentido dentro daquela escola. Estava no primeiro semestre do Prof, tendo seminário, né, disciplina de seminário de pesquisas, seminário de projetos, naquele momento, em filosofia do ensino de filosofia. Então, eu ficava olhando para os textos, olhando para o meu projeto, reescrevendo, e as ações da escola. E aí eu fui coletando materiais. Eu acho que
para mim, essa coleta de materiais foi o que foi dando substância para a minha pesquisa, né? Então, quando a Natália fala que vai fazer as entrevistas, eu acho que é dali que ela vai tirar elementos, né? Que as coisas vão acontecer e ela vai saber qual vai ser o produto, o que vai acontecer, né? É difícil você pensar nisso antes de ter o material em mãos. Claro que a gente tem desejos, né? Mas as coisas vão acontecendo quase que sem muito controle. E aí, ao cartografar esse espaço escolar, a gente começa a perceber outros corpos violentados. E é importante dizer que essa escola que eu trabalhava, né, eu estava em 3 escolas naquele momento, mas onde as meninas me procuram, é uma escola bem higienista. Então, tem poucas pichações, né? Quando tem uma pichação, rapidamente ela é apagada. Então, é difícil até de você conseguir coletar materiais. Diferente das outras 2, que é onde você passava, estava lá as inscrições, né? E aí eu fui fotografando, os alunos traziam algumas coisas, e aí eles produziam materiais pensando nesse corpo feminino, e outras discussões iam aparecendo. E aí a gente começa, então, a fazer uma reflexão conceitual, né? Essa temática faz sentido para essa comunidade? E aí eu começo, então, a trazer alguns textos para discussões, ainda no primeiro semestre do prof. Pode passar para mim, Thaís, por favor? E o primeiro texto que eu vou ler com a meninada é um texto de um psicanalista, chamado Luiz Antônio Batista, ele é da Federal Fluminense, está nesse livro, né, Cidade dos Sábios, chama Tris, o Padre é Psicanalista, Os Amoladores de Faca. E o Luiz Antônio Batista, ele vai trazendo algumas, e é um texto de 99, né, então ele tem até algumas questões ali, que ele vai usar, por exemplo, homossexualismo, os travestis, então coisas, problemas na escrita, mas é um texto que faz a gente pensar muito ainda a nossa realidade. Então, ele vai falando daqueles discursos que parecem inofensivos, mas que eles estão amolando facas, né? Então, ele vai trazer o discurso de uma atriz, de um padre, de uma psicanalista para discussão, né? Então, a atriz faz um comentário num programa de jovens à tarde, quando perguntam para ela sobre a homossexualidade, e ela diz que a homossexualidade é uma questão de problemas entre pais e filhos, e numa família estruturada isso não aconteceria, né? Então, parece um discurso inofensivo, mas você está num programa da tarde cheio de jovens, né, um programa que é vinculado na mídia todos os dias, muita gente assistindo, o que isso causa? E aí um padre que vai falar sobre a AIDS, né, que a AIDS a doença, um castigo divino, então essas coisas que parecem simples, né, porque quando você é racista, tá, eu sou, e fala, né, você sabe onde combater. Quando a pessoa fala as coisas entre linhas, é quase que aceito, né? É naturalizado, né? Eu tenho até amigo gay, né? Eu não sou racista, eu convivo, né? Então, a gente vai naturalizando, e a faca vai sendo amolada, até que essa faca atinge determinados corpos. Então, a gente começou a pensar em que momentos nós, né, somos amoladores de facas, e começamos a discutir isso com a meninada. E era muito interessante pensar com eles, porque eles se colocavam nesse lugar de amoladores de faca. Ah, eu faço mesmo, eu sou, e por quê? E aí eu pergunto, uma das perguntas, e aí eu tenho uma caixa, ela está até aqui, é uma urna, né, com cadeado, e é uma metodologia que a gente fala que é a caixa dos segredos, no qual eles escrevem, colocam, depositam suas respostas sem no anonimato. Então tem um protocolo de segurança, eu posso dizer o que eu quiser ali, e não vou me identificar. Então o que você diz? Por que você diz? E um diagnóstico eu digo para fazer parte de um grupo. Eu quero ser engraçado, eu quero ser aceito. Então, muitas vezes, eu vou usar determinados tipos de brincadeiras. E aí a gente começou a discutir que isso não era brincadeira, né? E aí eu entro com o segundo conceito, tá aí, você pode passar, por gentileza? Que é o texto do Didier Ribon, né, Reflexões sobre a Questão Gay, e eu vou trabalhar basicamente o primeiro capítulo, que chama O Mundo das Injúrias, para dizer como que a injúria opera nesses corpos, né? O que a injúria causa. Você pode passar, Thaís, por favor? Acho que pode passar mais do que um, porque aqui eu já expliquei o que... deixa eu só ler a citação do Luiz Antônio Batista, porque ela é bem pesada, mas ela é cirúrgica, assim, né? Ela fala assim, o fio da faca que esquarteja, ou tiro certeiro nos olhos, possui alguns aliados. Agentes sem rostos que preparam o solo para esses sinistros atos. Sem cara ou personalidade, pode ser encontrados em discursos, textos, falas, modos de viver, modos de pensar, que circulam entre as famílias, jornalistas, prefeitos, artistas, padres, psicanalistas e etc. Destituídos de aparente crueldade, tais aliados amolam a faca e enfraquecem a vítima, reduzindo a pobre coitado, cúmplice do ato, carente de cuidado, fraco e estranho a nós, estranho a uma condição humana plenamente viva.
Então, ele vai dizer o que é essa fala, né, que é a mola, o que ela causa e com quem ela corrobora, tá? Então, o segundo conceito dele, bom, se você puder passar, Thaís, ele vai falar que a injúria produz efeitos profundos na consciência de um indivíduo pelo que ela diz a ele. Eu te assimilo a, eu te reduzo a. Você é gay, você é viado, ponto. Você é mulherzinha, né? O que você diz para alguém quando você chama ela de mulherzinha? Ontem eu ouvi na sala de aula, você vai virar mulherzinha na cadeia. O que quer dizer isso? O que um corpo, né, de uma mulher permite, né, dentro de uma sociedade? O que é se tornar mulherzinha? Então, esse tipo de discurso, ele é sendo reproduzido e normalizado. Quando a gente, por exemplo, culpabiliza a vítima pela roupa que ela estava usando, né? Então, muitos discursos normalizados. Então, mais do que algo escrachado, é aquilo mais sutil, né? Que ninguém se incomoda, não se importa mais. Ah, é assim mesmo. Então, a injúria é um enunciado performativo. Ela tem por função produzir um efeito. Ela causa algo em alguém, né? E, principalmente, instituir ou perpetuar o corte entre os normais e aqueles que o Goffman, né, o Irving Goffman, vai chamar de estigmatizados, fazendo esse corte entrar na cabeça dos indivíduos. A injúria me diz ser quem sou, na medida que faz ser o que sou, né? Então, dependendo do como meu corpo performa na sociedade, eu estou atribuído a um grupo de normais ou de anormais, né? Ou como o Goffman chama de estigmatizado. Então, o corpo dissidente, ele tem um estigma a carregar. Então, ali eu estava pensando no corpo feminino e a gente começa a pensar, então, outros corpos, porque os próprios estudantes vão trazendo. E aí eu percebo que faz sentido, sim, a temática, não só para os corpos femininos. E aí, quando a gente começa a levantar materiais, esses corpos vão aparecendo. Pode passar, Thaís, por favor. E aí, uma das perguntas que eu faço para eles, né, é quem são os amoladores de facas da contemporaneidade, porque essa pergunta está no texto. Então, muitas vezes, você usar o próprio texto, né, para trabalhar as questões. E aqui eles fazem, né, eu nunca sei falar o nome desse programa, acho que é o Mentimeter, quem são essas pessoas? E a palavra ali, central, né, Bolsonaro, é o que eles colocam logo de cara como um amolador de faca. Essa atividade, ela foi feita nessa caixa dos segredos, né? Então, quando eu tirava os papeizinhos, o que mais aparecia Bolsonaro. Depois eu alimentei para ter esse registro, porque depois eu faço um online para comparar. Então, isso foi em 2019, com os estudantes da segunda série, que eu trabalhei naquele ano. Pode passar para o próximo, Thaís. A minha pesquisa, eu tenho trabalhado ela, né? Eu continuo trabalhando essa temática em escolas que eu sou convidada, então eu acabo refazendo alguns exercícios. O de cima, por favor. Isso, que é um outro. Então, aqui, ó, é em 2022, com um grupo de professores que eu trabalhei, de uma escola de educação infantil. Olha o nome que aparece lá de novo, né? Então, a gente percebe que alguns nomes, o Danilo Gentili aparece novamente, então a gente começa a perceber atrizes, políticos, apresentadores de televisão, eles vão trazendo algumas pessoas. No anterior tinha lá professores como amoladores de faca, né? O que é muito interessante a gente pensar. Então, no seguinte eu pergunto, né? A escola é o espaço das injúrias? Pode passar, por favor? E aí eu pergunto para eles, o que vocês leem, né? Nas paredes, e a gente faz uma cartografia dos banheiros, talvez é o lugar que mais apareça essas injúrias na maioria das escolas, porque é o lugar do privado, né? Então ali você faz o que tem que ser feito escondido. O que escuta, né? O que eles estavam escutando e o que se vê. O que eles estão percebendo. E aí a gente foi trazendo material semanalmente, tá? Pode passar, por favor? E aqui a gente tem algumas fotos das paredes do banheiro da escola. Tá bem clarinho, mas se a gente olhar, a maioria das palavras é voltada para o corpo feminino. Né? Boqueteira, puta, rodada, né? Aí tem vadia, puta, e eu acho que tem um viado. Se eu não me engano, aqui na primeira imagem tem um viado. É a lápis, então tá bem fraquinho. Mas está escrito aí nessa primeira imagem viado, né? Porque tem uma nota de rodapé ali me ajudando. Pode passar, Thaís. Então, com esses materiais, eu fui entendendo, né, que não era só os corpos femininos que estavam sofrendo naquele espaço, né? Se as meninas eram mais, claro, o impedimento de entrar na escola, a roupa rasgada, né? E assim, é rasgada no joelho, né? A gente, muitas vezes, fala assim, professora, não vem com a roupa rasgada no joelho, porque, né, não é legal. Então, a gente começou a perceber algumas coisas. E aí, a única vez que o menino foi impedido de entrar na escola era um menino gay.
Então, isso foi trazendo algumas reflexões. Então, quais corpos eles percebem, né, que são... Tem, acho que o microfone aberto, gente. Alguém quer falar algo? Poliana, acho que é o seu. Por que aqui não está saindo? Acho que resolveu. Então, a gente percebe que outros corpos. E aí a gente poderia ter outros corpos. É importante dizer que é o contexto daquelas escolas que eu estava naquele momento, né? Então, são os corpos femininos, os corpos trans, os corpos gays, lésbicos e bissexuais, os corpos negros, os corpos gordos e magros, né? Então, é um recorte de padrão estético. A princípio, pareceu só os corpos gordos, mais para frente, os magros também vão demonstrar esse incômodo com esse discurso. Então, aí eu tenho uma questão. Eu vou dar conta de tudo isso? Ou eu vou focar nos corpos femininos? Como eu faço um recorte? Ou eu vou negar a existência desses corpos que estão em sofrimento também? E aí, então, eu decido que a gente vai trabalhar com todas essas questões. Meio do ano, semestre, hora de montar minha sequência didática para colocar em prática, né? Férias de julho serve para isso. Então, eu tinha um novo projeto, e aí eu começo a construir uma sequência didática com essas temáticas. E aí, os autores vão aparecendo outros, né? Se eu tinha aqueles dois como recorte para os conceitos gerais, aqui eu vou trazer Angela Davis, Chimamanda, Djamila Ribeiro, uma autora, né, que não é considerada filósofa, mas é a Gabriela Rocha, que ela tem um texto chamado Gabiana Negra e Gorda, né? E aí eu vou trabalhar aquele texto, como se ler textos não filosóficos filosoficamente, né? Então eu vou justificar como que eu uso. Vou trazer poesia, por exemplo, da Vitória Santa Cruz. Então, eu vou trazendo outros elementos para preparar essas aulas. Então, nos corpos trans, nós assistimos o filme Uma Mulher Fantástica, né? E foi muito difícil para mim, um corpo cis, falar de corpos trans. E eu acho que aquele filme ele consegue trazer uma potência de se colocar no lugar do outro, né? De conseguir uma relação de alteridade, né? Uma ética da alteridade ali, que muitas vezes eu falo assim, bom, eu não preciso trazer muitos elementos, porque o próprio texto, o filme vai dar conta disso, e meus alunos e alunas trans vão falar sobre isso, não preciso eu dar conta de tudo o tempo todo. Eu cometi essa gafe nos corpos negros, né, por ser um corpo branco, eu enchi tanto de texto que eu silenciei as estudantes e os estudantes negros daquela sala, sendo que eles poderiam trazer muito mais coisa, e eu precisei abrir mais espaço para que essa aula acontecesse de outro modo. E eu relatava isso, né, uma das metodologias é o uso dos diários. Então, eu tinha o meu diário, os alunos tinham os diários pessoais deles e tinham os diários da turma, em que eles escreviam. Então, tudo isso era material que eu ia recolhendo, né, porque eu não sabia o que eu ia fazer com eles, gente. Não sabia. Eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa no final, mas eu não sabia o quê, tá? Então, essa sequência didática, ela dura de agosto a outubro de 2019, né? E aí eu vou recolhendo materiais e vou propondo coisas escritas. Pode passar, por favor, Thaís? E aí, o que a injúria causa nesses corpos, né? Então, o que a gente podia perceber? A baixa estima, depressão, ansiedade, automutilação, a busca por procedimentos estéticos e o suicídio, né? E outras coisas mais. Então, a gente conseguia perceber naquele espaço escolar, em outros, por índices, né? A gente podia achar isso nos noticiários, tanto de alunos se automutilando, o suicídio, a gente já tinha casos na nossa escola, né? Ex-alunos, então, havia um suicídio na escola, que eu estava trabalhando naquele ano, alguns anos atrás, então isso ainda reverberava naquele espaço. E um dos filmes que eu utilizei, porque os alunos falavam muito, é uma série, né, aquele 13 Porquês, então eu pegava fragmentos, né, para comparar as escolas. Então, quando a mãe da Hannah Baker, né, a menina que se mata, entra no banheiro da escola e está escrito Hannah Vadia, no banheiro. Então, a gente conseguia comparar, né, as nossas escolas. Então, uma escola dos Estados Unidos, um outro contexto, e aquilo se repete. Então, é um outro fragmento que a gente analisou, né? Pode passar, por favor, Thaís. Então, foi uma pesquisa participativa, né? Então, a escola não estava a serviço da minha pesquisa, mas ao contrário, né? Então, tinha que ser uma pesquisa que fizesse sentido para aquela comunidade, e a gente foi adequando. Então, por exemplo, o conceito do Goffman, eu pensava usar ele lá atrás, depois eu tirei ele da minha pesquisa, porque não estava ajudando, ele estava mais dificultando para os estudantes, e eu falei, não, isso aqui eu vou tirar. Os exercícios de escrita esteve sempre presente, e as intervenções no espaço escolar, né? Tudo que a gente fazia, a gente colocava para fora. Muitas vezes as pessoas nem sabiam. Então, tinha uma cortina no pátio, por exemplo, que era para a gente colocar coisas boas. Se eles negavam, professora, não fui eu que pichei o banheiro, não faço isso.
né? Então, a gente colocou uma cortina no pátio, onde eles colocavam inscrições de coisas que eles gostariam de ler no banheiro. Só que alguém ia lá e pichava, xingando alguém, né? E eles ficavam emputecidos. Professora, que diz respeito com o nosso trabalho e tal. E aí eles iam lá e faziam uma nova intervenção. Então, isso foi acontecendo ao longo desse semestre. E aí, gente, 2019, né, eu tenho todo esse material em mãos e vem a pandemia. E aí eu tenho que qualificar, eu qualifico em 2020. E aí, o que eu tinha em mãos? Na época da qualificação, um texto com todos os escritos que eu fazia. E a professora Marinê, que era a professora minha de seminário de pesquisa, ela dividiu o laboratório com o meu orientador. Quem me orientou nessa pesquisa foi o professor Alexander de Freitas e a professora Marília Pisani, né? E aí a Marinela pede que a gente apresente alguma coisa na disciplina dela. E ao fim das aulas, cada aula que terminava, eu falava assim para eles, gente, agora vocês vão escrever para mim uma injúria, né, que vocês utilizaram. Então, a gente estava falando de corpos gordos. Que injúria que você usa? Ou que injúria que você ouviu? E me diz o significado dessa injúria. Você vai escrever. Então, quando você escuta gorda, como você se sente? O que significa a palavra gorda? Ou quando você diz sua gorda, seu gordo, o que você quer que a pessoa sinta? E aí eles foram me entregando algumas coisas, muito no anonimato, né? Porque muitos não queriam falar, não faço isso, ou senão nunca ouvi isso. Os alunos eram mais não, nunca aconteceu. Eu sou o amolador de facas, né? Não sou a pessoa que sofre a injúria. E aí eu tinha que apresentar algo com a professora Marinê. E eu não sei se vocês conhecem, tem um livro chamado P de Professor, do Jorge La Roça com a Karen Heck. E eles fazem um dicionário, né? Conversas entre eles com verbetes. E aí eu fiz um dicionário chamado I de Injúria. O dicionário da injúria ficou, na verdade. E aí eu apresentei isso, meu orientador gostou muito, e ele falou assim, isso aqui você vai apresentar no dia da qualificação. E aí eu apresentei o meu texto junto com esse material, tinha mais a cortina, tal, mais algumas coisas. E tudo online, né? Então foi enviado para a professora Patrícia Velasco, que estava na banca, e a Carla Rodrigues, da UFRJ, Patrícia Velasco aqui da UFABC. E elas gostaram muito, mas sugeriram, então, que eu fizesse a pesquisa com os professores, né? Desse continuidade nesse trabalho, aumentasse o número de verbetes e desse continuidade com a pesquisa com os professores. E aí, na pandemia, foi tudo online. Aí você pode passar, Thaís? Então, com a equipe escolar foi bem mais curto esse processo, né? Pode passar mais um, por favor. E aí nós lemos, né, o texto do amolador de facas. Mandei o capítulo do Mundo das Injúrias para eles, porque aí, né, na verdade, não era só professores, tinha gestão e outros funcionários, né, nesses encontros. E aí eu fazia algumas perguntas, né? Então, em quais momentos nos comportamos como amoladores de facas? Quais os nossos ídolos amolam a faca cotidianamente? E o que tenho feito quando vejo facas sendo amoladas? Então, a gente que está em sala de aula, como a gente tem lidado com isso? A gente que vê isso na rua, né, nas redes sociais, eu pedi para eles mapearem as redes sociais, que era o que nós tínhamos naquele momento, né? E aí eles foram me mandando via Mentimeter, e-mail, eu fui fazendo algumas coisas online com eles e depois o encontro geral. E essas foram algumas das perguntas que eu trabalhei. Mais um, por favor, Thaís. E aí, outras duas perguntas, em quais momentos eu estigmatizo a comunidade estudantil em que trabalho e o que eu tenho feito para mudar minhas posturas estigmatizadoras que reduzem a criança pobres coitados. Então, eu não esqueci de comentar, mas essa pesquisa foi realizada na periferia de São Bernardo do Campo, periferia na qual eu nasci, né? A escola que é bem próxima uma da outra, então eram vizinhas da escola que eu estudei. Então, eu tinha uma relação muito próxima com esse bairro, alguns colegas foram meus professores, né? Alguns parentes de aluno, então, assim, eu conheço muito, então eu tinha uma relação muito próxima com essa comunidade. Então, e tem essa coisa da periferia, né, de que vocês não vão ser nada, então alguns discursos que eu ouvi e continua sendo reproduzido. E aí foi o que a gente foi trabalhando. Aí, se você puder passar, Thaís, eu tenho meu trabalho final, né, que foi dividido em dois depois. Então, o primeiro é a dissertação, que é um texto, né, que ficou esse livro, é o texto teórico crítico, onde eu tenho a contextualização, análise de materiais didáticos e percurso didático. Para eu construir minha sequência didática, eu tive que mostrar que os materiais didáticos disponíveis, tanto os materiais do Estado de São Paulo quanto o PNLD, eu não tinha nada que desse conta da temática que eu precisava trabalhar, né? A questão de gênero não aparece, a de raça também não. Então, quando eu falo de corpos trans, muito menos. Então, eu fui mostrando como isso é apagado. Eu faço análise dos 3 materiais do Estado de São Paulo,
desde que eu estudei, né, que foi a primeira versão, até a última, a penúltima, na verdade, porque ano passado a gente teve outra. E aqui eu tenho a dissertação. E pode passar, Thaís? Agora vai ser lançado, se tudo der certo, em outubro, né, já está na gráfica, o livro I de Injúria, que são os verbetes construídos por mim, pelos estudantes que participaram e pelo corpo docente, né, pelos professores, funcionários da escola. Ele vai ser lançado pela Pedro e João, né? Eu já quero agradecer as pessoas que contribuíram com a vaquinha, a Valéria está aqui, foi uma delas. Assim que chegar, vai ser enviado conforme o combinado. E aí eu trouxe 2 verbetes, só para encerrar, para vocês entenderem o que foi essa escrita de verbetes. Eu trouxe um verbete cirúrgico de uma estudante e um verbete um pouco mais longo de uma professora. E aí, às vezes, gente, uma injúria não necessariamente é aquilo que a gente entende como xingamento. A injúria dessa professora é a injúria crente. Ela vai dizer o seguinte: logo no início do texto de Dieribon, ao descrever a injúria e como esse processo ocorre com a pessoa que a recebeu, que se torna propriedade de quem ofendeu, pude sentir exatamente esse sentimento. Não sou gay. Entretanto, carreguei por muito tempo um peso por ser crente. Nossa, como isso era perturbador. Por onde passava usando saia jeans, pois em muitos lugares que eu ia com a família eu tinha que ir de saia, não conseguia ser eu mesmo. Era como se meu corpo e minha alma estivessem presos, e então uma sensação de humilhação e impotência me dominava. Eu tinha vergonha de ser crente, sofri em muitos lugares. Era como se eu fosse uma alienígena. Na primeira faculdade, primeiro estágio, emprego, as pessoas só vinham conversar comigo para perguntar o que eu podia e não podia. Até se eu dava uma gargalhada mais alta, alguém falava: nossa, crente tem que ser sério. Pode passar. Amadureci, continuo frequentando a igreja, mas aprendi que não preciso levar tudo a ferro e fogo como fui criada. Hoje uso a roupa que quero, faço o que eu quero no meu cabelo e, principalmente, como o texto fala, em alguns lugares você precisa se preservar. Ninguém precisa saber minha religião e mudar minhas roupas foi totalmente importante para esse processo, pois a primeira impressão é a que fica. Aprendi a passar despercebida, mas ainda escuto muito. Nossa, seu marido deixa você usar saias, shorts, calça, cortar o cabelo? Converso muito com ele. Casamos muito cedo, muito inexperientes, bem doutrinados, mas juntos fomos construindo nossa história e ninguém manda em ninguém. Estudamos, nos formamos, depois de casados, e hoje temos leveza nas nossas vidas. E conseguimos enxergar o quanto muitas pessoas são fechadas e limitadas, sejam elas da igreja ou não, e seguimos assim, nos preservando em algumas situações, e agora com a árdua missão de educar uma criança melhor do que fomos. A internet se tornou terra de ninguém. Muitas pessoas falam que querem, mas acham que por causa dos algoritmos, pessoas com interesses iguais acabam se aproximando, o que acaba fortalecendo lados bons, mas também lados ruins e preconceituosos. Pode passar, Thaís. Cada pessoa que procura percorrer um caminho diferente daquilo que sua família, comunidade, sociedade em geral sofre, são motivos diferentes. Mas sofre, no meu caso, sofria por ser crente e não poder fazer algumas coisas. Não podia desapontar e desobedecer a família. Mas, por outro lado, a sociedade zombava e eu ali no meio sem saber me impor. Esse é um verbete, então, mais extenso, né? Feito por uma pro. E aqui abaixo é um verbete de uma estudante, né? Segunda série do ensino médio, que é o verbete filho da puta. Quando você pergunta, né, o que mais você escuta é o verbete filho da puta. Não importa a idade, escola, é esse. E ela diz o seguinte: queria ao menos ter uma mãe. Mesmo que ela fosse puta, eu iria me amarrar nela. Mas, infelizmente, eu não a conheci. É isso, gente. Obrigada. Só queria agradecer uma outra coisa. Esse trabalho recebeu uma menção honrosa da CAPES o ano passado, né? E eu não tive a oportunidade de agradecer porque eu não estava lá. Então, eu agradeço a Profilo, a CAPES, a Ampof por isso. Obrigada. Obrigada, Natália. Agora eu deixo aberto para observações, pontuações da mediação, quem tiver alguma pergunta, o espaço está aberto de fala. Eu achei encantador seu trabalho, Natália. Nossa, parabéns. Por um acaso, eu terminei de ler um livro do Eribon ontem, mas é o Retorno a Reims, não sei se você chegou a ler. Incrível. E no final ele traz essas questões mais sobre a questão gay, né? Porque o livro fala
nos 90% dele sobre a questão de classe, que ele mesmo demora a reconhecer, mas no finalzinho ele trata, né, dos gays. Que dialoga muito com o Bernardo, né? Porque é um bairro, uma cidade operária, né? Tá, e dialoga muito com a nossa realidade. Não, você chega nisso também, né? Porque você começa trazendo as questões, vamos chamar assim, mais identitárias. E isso que você falou da injúria é algo que ele diz lá no final do Retorno à Raiz, né? Sobre como o gay, mas também o negro, a mulher, né? O imigrante, sempre tem medo. Porque a injúria, como você disse, não é só da boca para fora, ela vai provocar violência em algum momento, né? E só que então, quando você traz os professores e a questão da visão deles para os alunos, aí vem a questão de classe, né? Então, achei que você fez o percurso do Eribon, né? Não sei se conscientemente ou não. E o livro, o produto final, me lembrou muito algumas práticas do professor Júlio Groppa, na graduação, lá na Faculdade de Educação da USP. E muito, muito legal mesmo. Até ia perguntar, vai ter o livro físico ou é só eletrônico? Sim, os dois são físicos, vai ter e-book também. O físico deve chegar no próximo mês e provavelmente no começo do ano que vem a gente libera o e-book no site, tá? O dos corpos injuriados já está liberado. Se entrar no meu Instagram, tem lá já o corpos injuriados. O outro ainda não, que tem a questão da editora. Demora um pouquinho Então, mais. depois a gente vai combinar os lançamentos, né, Natália? Que eu já estou agendado ver. na Enalic, não sei se alguém vai estar lá. Dia 8 de dezembro eu estarei lá fazendo o lançamento, lá em Lajeado. O pessoal do PIBID. E muito importante para a formação de professores, né? Eu fui professora durante os últimos 5 anos na Prefeitura de São Paulo, e, assim, posso te dizer que essa sua apresentação me teria feito muito bem, né, lá enquanto eu era professora, comparando com a formação que eu tive lá, né? Não entrando no mérito dos profissionais em si, que eu acho que até eu peguei com os formadores, mas como que a sua pesquisa, por ter a sua prática, ela é uma pesquisa que faz muito sentido para quem dá aula, né? E você combate, então, o que o José Mário Pires de Azanha, professor lá da FEUSP, já falecido, critica nas pesquisas em educação, que ele chama de abstracionismo pedagógico. A sua não vai por aí, né? É bem concreta mesmo, traz para a gente um quadro da escola. Então, parabéns mesmo.